Então, boa tarde, Luca, Luiz Guilherme, que está aqui presente, mas não está ouvindo. Já já o pessoal está entrando e vamos de onde nós paramos, que a semana passada a gente foi até a oração subordinada substantiva, certo? Só para lembrar, as substantivas a gente reconhece como a oração principal, ela é incompleta, é assim, absolutamente incompleta. A gente viu que a oração é subordinada por conta de quê? Porque essa oração subordinada vai exercer a função de algum elemento sintático a essa oração principal. E esses elementos, eles podem tanto ser elementos essenciais, tá? Como, por exemplo, um objeto direto, um objeto integrante, que eu digo objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, como pode, de repente, ser um elemento acessório. O que nós vimos da oração subordinada substantiva são aqueles que integram mesmo. Então, nós vimos que tem oração subordinada substantiva objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, subjetiva, que tem a função do sujeito, predicativa e apositiva, tá? E que a oração principal é, assim, absurdamente incompleta. Tipo assim, eu quero o quê, né? Eu tenho medo. Medo de quê? Eu gostaria que... Gostaria do quê? Tem que completar o sentido dela, que vai ser com essa oração, que aí vai receber o nome do elemento que receberia no período simples. Quais são as outras funções sintáticas que uma oração subordinada pode exercer com relação a uma oração principal? Pode exercer a função de um adjunto adnominal, por exemplo. E o adjunto adnominal, normalmente, ele vem determinando ou caracterizando algum elemento da oração, que, na verdade, é um nome, por isso que é adjunto adnominal. O adjunto adnominal da oração, que seria daí uma oração subordinada, né? Tem uma aparência de adjetivo, tá? Parece um caracterizador. E o elemento, a palavrinha que vai fazer a ligação, a conexão, o conectivo da oração principal e da oração subordinada, no caso do adjunto adnominal, que é essa oração subordinada por ter essa aparência de adjetivo, ela vai chamar oração subordinada adjetiva. Esse conectivo já não é uma conjunção integrante, como é o caso da oração subordinada substantiva. Na substantiva, normalmente é um que, na maioria das vezes é que, mas pode aparecer outra conexão, outra palavrinha de conexão, só que não tem valor nenhum semântico. Está ali para conectar apenas, chama conjunção integrante. Já não é o caso da oração subordinada adjetiva, porque a palavrinha conexão que vai fazer entre as duas orações é um pronome relativo, tá? Para isso, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês, uma tela em branco, para a gente dar uma lembradinha. Opa, deu certo aí, Gui? O Gui estava pedindo para a senhora poder deixar ele entrar de novo. Já deixei. Será que deu certo? Tá bom, então. Oi, professora. Oi, Gui, que bom que você chegou. Olha só, gente, vamos dar uma lembradinha, tá? Para ficar mais fácil no que vem a ser o pronome. Estão vendo a tela? Relativo. Sim. Então, ó, se vocês forem lembrar, o pronome relativo, quando a gente já deu uma olhada quando nós estudamos pronome, né? Ele é um tipo de palavra, tá? Que, na verdade, é um termo, né? Que vai estar sempre relacionado a um termo que foi dito antes. Ele sempre tem um antecedente. Ele está ali para, como ele é um pronome, ele está no lugar. Ele está no lugar de um nome antecedente. E existem os pronomes relativos que são mais, assim, comuns, que são eles, ó, o que, só que é quando o que tem o valor... tem o valor de o qual, a qual e os seus plurais, tá? Que seriam os quais, as quais. Então, quando eu pegar, eu dou de cara com o que lá? Eu não sei se é uma conjunção integrante ou é um pronome relativo. Se ele puder ser substituído sem problema por o qual, ou por a qual, ou os quais, ou as quais, tudo vai depender do quê? Do seu antecedente, porque ele é relativo ao antecedente. Se ele estiver no plural, vai estar no plural. Se ele for masculino, vai ser masculino, ou qual. Se for feminino, vai ser
feminino. A qual? Então eu digo assim, por exemplo, ó, a blusa que você está usando é linda. Como é que eu vou substituir esse que? Como que eu vou saber se esse que é um pronome relativo ou uma conjunção integrante? Ó, a blusa, a qual, tá vendo? Blusa é feminino, então eu vou usar a qual. A qual você está usando, então eu já sei que esse que aí é um pronome relativo. A própria expressão a qual, ou o qual, né? Ou o qual, ou os quais, ou as quais, também são pronomes relativos. Aí já tá na cara, tá? Se aparecer essa expressão, se eu disser já a blusa a qual você está usando, eu já sei que é pronome relativo. Então, eu vou voltar só rapidinho assim, ó. Oração adjetiva vai ser ligada, conectada por um pronome relativo. Se eu identificar na oração, no período, um pronome relativo, eu já sei que tem oração adjetiva, tá bom? Continuando. Outro pronome relativo muito característico, cuja, que também pode ser cujo, que também pode ser cujas, que também pode ser cujos, tá bom? Pode estar no plural. Só que o que é importante a gente lembrar quando for esse pronome. Precisa existir a ideia na oração, precisa existir a ideia subentendida, tá? De possuidor e coisa possuída. Possuidor, opa, e coisa possuída. Não precisa necessariamente ser pessoas. Pode ser, por exemplo, ó, a água do copo. Tá vendo? O copo da água, a porta da sala, tá? Porta da sala, sala tem porta. A água do copo, o copo tem a água. Então, existe um possuidor e a coisa possuída. Pode ser pessoas também, tá? O menino e o pai. Quer dizer, o menino tem o pai é do menino. Estão entendendo? Então, possuidor e coisa possuída. Tem que ter essa ideia quando eu uso cujo. Vou dar um exemplo. Se eu dissesse só, por exemplo, como eu disse, como aquele exemplo que eu dei primeiro, a blusa que você está usando é muito bonita. Eu não posso usar cujo aí. Não estou dizendo que a blusa é sua. Estou só dizendo que a blusa que você está usando é bonita. Agora, se eu disser a blusa cujo, se eu usar cujo, tem que ser o dono, tem que ter possuidor, tá? E coisa possuída. Então, a blusa cujo preço foi barato, né? A blusa cuja entrega foi feita ontem, tá? A entrega da blusa, o preço da blusa. Aí apareceu possuidor e coisa possuída. Tem que ter essa ideia, tá certo? Então, sempre que eu for usar cujo e cuja, ou ver se está certo a colocação desse cujo, eu tenho que encontrar essa ideia, tá? E aí ele vai estar relacionado também ao possuidor, né? Ó, menina cujo pai viajou, olha só, agora o cujo vai concordar com o possuidor, o pai da menina. Ó, menina cujo pai viajou, o pai da menina. Então, cujo vem no masculino singular. Detalhe que não se usa cujo o pai, é só cujo. Porque se ele já está no masculino, é porque o do pai já está embutido nele, tá? Então, esse é outro pronome relativo bem comum. Existe o pronome relativo onde, tá? Que não tem muito mistério. O segredo do onde é a gente saber usar também, porque onde é um pronome relativo a lugar. É muito comum as pessoas usarem onde sem ser relativo a lugar. E ele tem que ser relativo a lugar, tá? Dentro da gramática correta, né? Formal, onde é relativo a lugar, para estar de acordo com a gramática, tá? Então, eu vou dizer, por exemplo, ó, a cidade onde eu nasci é Pindamonhangaba. Não nasci em Pinda, mas que seja. A cidade onde eu moro é Pindamonhangaba. Eu moro na cidade. Onde? No lugar. Agora, eu não posso dizer, por exemplo, ó, a pesquisa onde você falou sobre os índios, pesquisa não é um lugar. Então, a pesquisa onde você falou? Não. A pesquisa na qual, ou a pesquisa em que, mas não onde, tá? Não vou usar onde, porque pesquisa não é um lugar. Então, só tem que tomar cuidado com isso, tá? Onde é relativo a lugar. Outro também que é bem comum é o quem, tá? Que assim como onde tem sua especificidade. O quem eu vou usar geralmente quando for minha relação for com uma pessoa, tá? Então, a pessoa de quem eu te falei, tá? A pessoa a quem você disse,
eu posso usar o que também. Prestem atenção como o que, ele é um pronome relativo bem coringa, tá? A gente pode usar ele muitas vezes, em várias situações. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção é na regência do verbo que está sendo usado. Porque se é um verbo que rege uma preposição, por exemplo, se eu falei de uma pessoa, eu falei de uma pessoa. Então, a pessoa de quem eu te falei, ou da qual eu te falei. Eu tenho que usar o da. Eu não vou falar a pessoa a qual eu te falei. Eu não falei a pessoa, eu falei da pessoa. Então, essa é uma coisinha a observar também com relação ao uso do pronome relativo. Coisa que a gente também já viu quando estudou pronome, né? Então, gente, esses são os principais. Muito embora pode aparecer um ou outro que a gente percebe na hora a função. Tentem fazer essa jogadinha aí de trocar por o qual, a qual, as quais, do qual, da qual, das quais, tá? Na qual, no qual, nas quais. Depende um pouco da regência. Tudo bem? Lembraram do pronome relativo? Então, vou estar saindo daqui para a gente voltar no nosso assunto aqui, que é a oração subordinada adjetiva. Facílimo, gente, porque existem dois tipos de oração subordinada adjetiva. Só dois. Lembra que subordinada substantiva tem 6? Adjetiva tem 2. Oração subordinada adjetiva restritiva e oração subordinada adjetiva explicativa. E elas duas têm, assim, uma distinção, uma diferença visível, tá? Que é o uso da vírgula. Vou compartilhar mais uma telinha aqui com vocês, para vocês observarem isso. Aqui. Deixa eu subir aqui. Clique aqui. Uhul. Tudo. Isso aqui nós já vimos, tá? Já coloquei no site. Vocês podem olhar lá, tá, gente? Na página do YouTube de gramática, tá? Tá lá, língua portuguesa. Vamos lá. As orações subordinadas adjetivas. Elas são aquelas orações que exercem a função de um adjetivo dentro da estrutura da oração principal. Há dois tipos de orações adjetivas, as restritivas e as explicativas. A subordinada adjetiva sempre vem com pronome relativo. Então, o conectivo da oração subordinada adjetiva é pronome relativo. Eu vou identificar isso. E ela tem mais uma característica que não está escrito aqui, ó, que é bom a gente lembrar, tá? Observar isso. Não é sempre, mas digamos que 60% dos períodos compostos por oração subordinada adjetiva, ela parece quebrada. O que é isso? Quebrada. Parece um pedacinho dela aqui, que seria o sujeito da oração principal, parece um pedacinho. Depois vem o pronome relativo, o verbo da segunda oração, que é da oração subordinada, tá? E o resto da oração. Então, ela é truncadinha. Vamos ver se eu tenho exemplo aqui, olha. Tá vendo aqui, ó? Você é um dos poucos, aqui não tá. Os 3 exemplos que não... Ah, sim. Olha o último. Os idosos que gostam de dançar se divertiram muito. Olha o exemplo, o terceiro exemplo aí, ó. Os idosos que gostam de dançar se divertiram muito. Como que eu dividiria esse período composto por 2 orações? Eu dividiria assim, ó. Os idosos se divertiram muito. E os idosos, esse aqui está no lugar de idosos, os idosos, que é um pronome, né? Relativo a idosos, tá? Ó, os quais gostam de dançar. Então, eu sei que é pronome relativo. Então, os idosos gostam de dançar. Tá vendo que a oração tá trincada aqui, ó? Como que eu dividiria esse período? É aqui que eu vou dividir, ó. Os idosos que gostam de dançar se divertiram muito. A oração principal é os idosos se divertiram muito. E a oração subordinada, que gostam de dançar. Aqui nós temos os exemplos, ó, de orações adjetivas restritivas, que funcionam como adjuntos adnominais. Servem para designar algum elemento da frase, porque já que ela é relativa, né? Está relativa a algum elemento da frase da oração principal. Não pode ser isolada por vírgula a restritiva, presta atenção, e restringe, identifica o substantivo ou pronome ao qual se refere, certo? Então, olha, você é um dos poucos alunos que eu conheço, tá? Você é um dos poucos que eu conheço, é você, tá restritivo a você. Eles são um dos casais que falaram
conosco ontem. Ela tem um pouco uma aparência de aposto, parece que está meio que explicando também quem é, tá? Eles são um dos casais. Quais casais? Os casais que falaram conosco ontem. Percebam que não existe vírgula, tá? Nas adjetivas restritivas, a gente não usa vírgula. Porém, nas adjetivas explicativas, ao contrário das restritivas, são quase sempre isoladas por vírgulas, porque normalmente elas aparecem no meio, e a gente já falou que no meio, quando a gente usa vírgula, usa em duplas, né? Para isolar meio que o termo aqui, olha, meu tio prestou serviços ao réu. Meu tio, que era advogado, tá? Olha a característica do tio, tá vendo? Ó, tá entre vírgulas aqui. Então, servem para adicionar características ao ser que designam, o tio, aqui. Sua função é explicar e funciona estruturalmente como um aposto explicativo. Tudo bem, fácil demais. Então, no bater dos olhos, eu já sei qual é a restritiva, qual é a adjetiva explicativa. Com vírgula explicativa, sem vírgula restritiva, tá? O problema não tá aí. O problema está nem ali. Vou mostrar para vocês onde é que está o problema. Estava querendo diminuir a tela, voltar ali. Espera aí. Eu vou de novo aqui, ó, para mostrar para vocês onde é que está o problema. Adjetiva, oração subordinada adjetiva. Vou fazer com vocês aqui um teste. Aqui. Colocar aqui para vocês um novo slide e vou colocar para vocês aqui duas orações. Quero que vocês prestem atenção, tá? Observem bem, ó. Meus tios que moram em São Paulo vieram visitar-me, tá? Essa é uma. Meus tios que moram em São Paulo vieram visitar-me. Muito bem. Estão vendo bem aí? Tá bonito? Me digam, qual das duas está correta? Quem me responde? Qual das duas orações aí está correta? Eu acho que as duas. Você acha as duas, Gui? Você, Luca? O que você acha? Qual que é a diferença entre uma e a outra, então? Se as duas estão corretas? Estão. As duas estão corretas. Quais são as diferenças entre elas? A vírgula. A vírgula. Muito bem. Se é a vírgula, então vamos lá. Se eu fosse ter que analisar esse período, né? Meus tios, aqui eu colocaria uma barra, certo? Uma barrinha. Meus tios que moram em São Paulo, aqui eu coloco outra barrinha. Essa aqui é a oração subordinada. A oração principal é meus tios vieram visitar-me, certo? E a oração subordinada seria uma oração subordinada adjetiva. Eu só posso abreviar o ad adjetiva se eu for colocar a classificação dela, tá? Porque nós vamos ver que existe a oração subordinada adverbial. Se eu colocar só OSA, se eu for só classificar entre adjetivo e adverbial e colocar OSA, não é aceito. Isso aí eu tô falando para outras situações, tá, gente? Porque quando vocês estão fazendo a prova de concurso de vocês, aqui do EPICAR, no caso, vocês vão ter que assinalar, né? Então, não é o caso de vocês escreverem, mas pode ser que vocês precisem disso, até para escola ou coisa assim, saibam disso. Não pode abreviar OSA, porque senão pode ser adverbial. Mas se eu escrever aqui, que essa daqui é restritiva ou explicativa? Restritivo? Restritivo. Então, Oi? então, para deixar mais restritiva, poderiam ser os quais, não poderiam? Poderiam, sem dúvida, mas você pode, tanto faz, aqui também poderia. Meus tios, eu posso usar os quais
como restritiva e os quais como explicativa, com vírgula, sem vírgula, fica Isso é certo verdade. também. Não é essa jogadinha, tá? Não é aí que eu vou identificar. E essa daqui, como eu tenho aqui meus tios, a separação é a mesma, tá? Vamos lá, eu coloco a barrinha aqui. Meus tios que moram em São Paulo, tá? Vieram visitar-me. Igualzinha. Vou classificar como oração subordinada, adjetiva, agora explicativa, porque tem vírgula. Tá certo? Isso, gente? Só isso? Isso. E o que mais? Qual mais é a diferença? Agora eu quero saber a diferença semântica entre elas. O que é a diferença semântica? O que significa primeira e o que significa segunda? São diferentes ou eu posso usar qualquer uma das duas na situação que eu... Assim, eu quero dizer isso, eu pego e escrevo assim, ó. Eu escolho. Eu gosto de vírgula, eu ponho vírgula. Não gosto de vírgula, não ponho vírgula. É assim. Se as duas estão corretas. Ou será que elas, tendo vírgula ou não tendo vírgula, elas vão significar coisas diferentes? O que vocês acham? Semanticamente. Eu acho que a primeira ali, ele quis dizer aqueles que moram em São Paulo. Não, para restringir, exatamente. E a segunda foi, tipo, só uma explicação que não seria necessária. Digamos assim, ó. Eu tenho vários tios. Alguns moram em São Paulo, outros não. Tá? Na restritiva, só os que moram em São Paulo vieram me visitar. Entenderam? Quer dizer, aqui nesta oração eu estou dizendo, eu poderia dizer então que na primeira oração eu tenho tios que moram em outro lugar que não em São Paulo, e na segunda só moram em São Paulo? Sim. Na segunda oração, todos os meus tios moram em São Paulo, na primeira não. Viram como dá diferença semântica? Na segunda, os meus tios que moram em São Paulo, todos eles vieram visitar-me. O fato deles morarem em São Paulo já é uma característica dos meus tios em geral. Essa aqui é explicativa, essa aqui não, restringe. Só aqueles que moram em São Paulo é que vieram me visitar. Então, se eu disser assim, ó, os alunos que fizeram a inscrição farão prova no domingo. Se eu não colocar vírgula, todos os alunos que fizeram a inscrição, tá? Vão fazer prova no domingo. Se eu colocar vírgula, é só ao contrário. Se eu não colocar a vírgula, os alunos que fizeram a inscrição, quero dizer que todos os alunos fizeram inscrição. Supor que eu estou lá no Tesla e falo assim, olha, gente, os alunos que fizeram inscrição farão prova no domingo. Eu estou dizendo que todos fizeram. Mas vamos supor que nem todos fizeram. Aí eu diria assim, os alunos que fizeram a inscrição, só os que fizeram, tá? Estou explicando ali. Aí eles não farão prova. Eles farão a prova. Nossa, confundi. Se eu não estou vendo, dificulta. Mas é assim, gente. Restritiva, ao contrário. Ao contrário disso que eu acabei de falar. A restritiva quer dizer que é só aqueles. É isso mesmo. Só aqueles. Restringe só os que fizeram a inscrição. E a explicativa, já estou dizendo que todos fizeram. Tá certo? Entenderam? Ficou claro para diferenciar um do outro? Então, não é simplesmente o sinal da vírgula, tá, gente? Fica atento a isso. Por quê? Porque pode cair isso numa interpretação de texto. No exercício, talvez não. No exercício, a gente vai ter que identificar as orações, se é subordinada adjetiva, se é adverbial, se é adjetiva restritiva, explicativa, é fácil. Bateu o olho, tem vírgula, é explicativa. Mas vamos que tem uma interpretação de texto. Na interpretação, alguma coisa, e aparece uma situação dessa. Tá? Aí vai a interpretação. Tudo bem? Dúvidas sobre a oração adjetiva? É só isso. Adjetivo é fácil toda a vida. Então, ela aparece muitas vezes no meio, ela tem um pronome relativo, obrigatoriamente. Opa. Tarcísio chegou. Admiti ele ali. Pronto. Certo, gente? Aí nós vamos para o terceiro caso de oração subordinada, que se nós já temos todos ali, objeto direto, complemento, blá, 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 tenho agora adjunta de nominal, agora está me faltando o quê? O adjunta adverbial, tá? E o adjunta adverbial, ele vai precisar de uma coisa chamada como. Ai, meu Deus.
A hora passa muito rápida. Ele vai precisar, gente, Marcos, de um conectivo que nem é conjunção integrante, bem-vindos, dois. Nem é uma conjunção integrante e nem é um pronome relativo. É uma terceira coisa, tá? É uma conjunção adverbial. Que existem de uma maneira, vou generalizar um pouco, tá? Essas daqui, ó. Já vi com vocês também. E aqui, até no exemplo, vai aparecer um M. FPTM. Você colocar TPM, acho que fica até mais fácil, tá? Bom, deixa assim mesmo. E o que são isso? As conjunções subordinativas, diferentemente das conjunções integrantes, elas têm relação. Elas vão ter alguma relação semântica. Elas vão ter significado ali, nessa ligação das orações. A gente sabe que o adjunto adverbial é aquele que estabelece uma circunstância com relação ao verbo, certo? Então, nós vamos ver que a oração subordinada adverbial, ela também vai estabelecer uma circunstância com relação ao verbo da oração principal. E as circunstâncias são essas daqui, são as mais comuns. Pode aparecer uma ou outra maluca aí, que a gente vai acabar descobrindo, né, pela percepção, mas essas são as mais comuns, que são causal, circunstância de causa. Vamos ver se dá tempo, pelo menos, de eu passar isso. Comparativa, de comparação, consecutiva, de consequência, concessiva, de concessão, conformativa, de conformidade, comparativa, consecutiva, concessiva, conformativa, condicional, de condição. F, de finalidade, seria, na verdade, final, tá? P, de proporcional, proporção. T, de tempo. E M, de modo. Mais raro, mas aparece. E todas essas daqui, gente, elas têm, assim, uma diquezinha da mais comum, que de repente eu posso tentar fazer uma troca por ela, pela mais comum, para ver se dá certo. Causal, geralmente, ó, causa de alguma coisa é o porquê, tá? Então, a oração subordinada adverbial causal, ela vai me dar a circunstância de causa da relação principal. A causa da relação principal. Por exemplo, ó, a rua está alagada porque choveu muito. Esse porque choveu muito é a causa da rua estar alagada, tá? Então, a mais comum é por quê, tá? Mas podem aparecer outras. De comparação, é o como. É a mais comum, tá? Consecutiva, de consequência. Tanto que, ou tão que, tá? Tão que, tanto que. De concessão, a mais comum, embora. Embora você não tenha dito, tá? Ou mesmo que, eu vou ver que eu posso substituir pelo embora. Conformativa, de conformidade. A própria palavra conforme, segundo, sabe? Segundo o serviço de meteorologia, vai chover no final de semana. Segundo os dados estatísticos, o problema da Covid ainda não acabou. Finalidade, final, é para quê? Para quê? A fim de quê? Para que eu faço isso? Para quê? Tá? Coloquei um acento porque é final ali, finalzinho ali, ó. Então, com que finalidade? Ele geralmente vai aparecer sem acento, tá, gente? Para quê? Tá? Para que, né? Vai ter a continuidade. Eu só coloquei porque terminei nele ali. Proporcional, esse seria à medida que, tá? Enquanto tal coisa acontece. Então, a proporção que, então, tem crase nesse à medida que. Tempo. A principal de tempo é o quando.
Apareceu quando, tenha certeza que é de tempo. Mas podem ser outras, tá? E modo, nós vamos ver depois um exemplo, tá? Não vou ter uma aqui exata para dar para vocês, porque pode variar bastante. Então, gente, nós temos que lembrar disso aqui. Esse é o conectivo da oração subordinada adjetiva. Então, lá, oração principal, incompleta, conectivo, conjunção integrante, oração subordinada substantiva. A relação que ela tiver com a oração principal, ou seja, o que faltar na oração principal, já que está incompleta, vai ser a subordinada. Vai ser a classificação da subordinada substantiva, tá? Objeto direto, objeto indireto, sujeito, o que tiver faltando. Oração subordinada adjetiva, são 2 tipos, restritiva e explicativa. Explicativa aparece com vírgula, restritiva sem vírgula, isso é só um detalhe, eu tenho que saber entender a semântica disso, o que quer dizer isso, tá? O que é restritivo e o que é, meninos que chegaram atrasados, depois vocês olhem o vídeo, tá? Que eu expliquei direitinho isso aí, é importante. E o que eu vou usar de conectivo? Um pronome relativo. Qual é o pronome relativo que vai tirar minhas dúvidas? O que é o pronome relativo coringa? Eu diferencio o que, conjunção integrante, do que pronome relativo, trocando o que pelo qual. Se der certo é porque é pronome relativo. Então, a oração é adjetiva. Outra característica dela, ela não é divididinha tal parte e tal parte, tá? Ela é dividida meio truncada. Normalmente, o corte da divisão inicial vem antes do pronome relativo. Então, o menino que correu vem antes do que. Então, o menino vai ficar sozinho o resto da oração no final. Ela é truncadinha. E agora, a oração subordinada adverbial, a gente vai ver com mais detalhe na próxima aula, tá? Quero perguntar para vocês se vocês fizeram algum exercício desse. Aqui, deixa eu parar de compartilhar. Quero saber de vocês se vocês tentaram fazer exercícios da apostila, se conseguiram, se acharam difícil. Tá um pouco misturado, né? Já parece um pouco de outras orações que a gente não tinha visto na aula aqui, mas que vocês já viram na vida. Então, quero saber se vocês fizeram, se tem alguma dúvida, querem discutir alguma coisa. Como é que tá lá? Alguém quer falar? Não, eu não tô com a apostila, então eu não posso dizer muito. Mas eu você podia fez fazer os alguns. exercícios? Não fiz todos. Não Não deu todos? tempo. Será que dá para fazer tudo para a próxima aula, então, gente? Mesmo não tendo visto em detalhes a oração adverbial? Acho que dá sim. Tá. O nosso tempo ainda está aqui, ó. Eu já fiz, já. Você fez tudo, Marcos? O que você achou? Já. Deu certo? Ah, tá de boa. Servidos? Aguinha gelada com hortelã, gostoso. Gente, olha aqui, ó. Nós temos tempo ainda. Vou compartilhar aqui. A hora que acabar, acabou, não tem problema, tá? Vou colocar para vocês as adverbiais aqui. Então, paramos na... Outra. Ah, meu filho. Vamos lá? Eu tinha colocado isso aqui, ó. Subordinadas adverbiais. É considerada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, funcionando como adjunta adverbial. São introduzidas pelas conjunções subordinativas, classificadas de acordo com a circunstância que exprimem. Então, elas vão ter relação, elas vão exprimir circunstâncias. Podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais, temporais, locativas. Eu pulei aqui porque vai confundir vocês pelo exemplo que foi dado. E modais. Se aparecer alguma locativa, eu falo, tá? Então, é importante destacar que não basta memorizar uma lista de advérbios e uma lista de conectores, seriam conjunções, mas tem que observar o efeito de sentido. Por quê? Uma oração, por quê, por exemplo? Porque é uma oração, uma conjunção que pode ser subordinativa e pode ser também coordenativa. Eu posso usar porque lá na oração explicativa. Oração coordenada explicativa, eu uso porque também, quando eu explico. Não é subordinada causal. Então, isso que eu tenho que observar, qual é a relação, tá? Tem que ver qual é a relação construída por eles, principalmente nas coordenadas. As orações subordinadas adverbiais podem ser, olha o exemplo de causal, ó, indica a causa da consequência expressa na oração principal. Todos se opuseram a ele, porque não concordavam com suas ideias. Essa foi a causa de terem se oposto a ele, tá? A cidade foi alagada porque o rio transbordou. O rio transbordou e alagou a cidade, certo?